Olá! Mais uma terça-feira estou aqui com você, diretamente do YouTube, para trazer uma palavra do trono de Deus. Deus tem algo para acrescentar à tua vida nessa semana. Nas últimas semanas, nós viemos falando um pouquinho sobre como você viver o extraordinário. Extraordinário é tudo aquilo que é além do ordinário, aquilo que é além do comum e é onde Deus quer que você realmente possa viver, porque Deus tem muito mais do que aquilo que é o normal, muito mais do que aquilo que normalmente nós vivemos, porque simplesmente não entramos aonde Ele espera que nós estejamos, que é o extraordinário. No primeiro dia, nós falamos sobre fé. Para que você viva o extraordinário, é preciso você ter fé. Na última semana, falamos sobre a perseverança. Você precisa permanecer. Então, se você não viu nenhum dos dois vídeos, volte nas últimas semanas e eu tenho certeza que você será edificado. E hoje, eu quero falar um pouquinho para você sobre coragem. Coragem. A palavra fala lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Hoje é um dia em que muitas pessoas têm tantos medos, e muitos dos medos, eu me lembro de quando eu era criança, que quando somos crianças nós temos alguns medos que são irracionais. Quem nunca teve medo do lobisomem? Quem nunca teve medo daquela mulher loura que ficava lá no banheiro da nossa escola, lembra? E muitas das vezes não íamos nem ao banheiro pelo simples fato da possibilidade de ter ali uma mulher loura cheia de algodão no nariz. Muitas das vezes eu fui apertado para casa porque eu tinha medo de ir ao banheiro. O medo é assim, o medo nos paralisa e o diabo tem usado o medo porque hoje nós temos uma geração que não permanece e uma geração que tem medo. Muitos medos são acometidos, tanto que uma das doenças que mais se prolifera é a ansiedade e a síndrome do pânico. Infelizmente, tem sido uma enfermidade que realmente nasce dentro das emoções e o diabo tem encontrado um vasto campo. E o principal alimento dessas síndromes começa sempre com o medo. É o medo de sair, é o medo de viver, é o medo de realmente experimentar. E o extraordinário está disponível, o extraordinário, ele está aí para que você viva, para que você possa desfrutar. E muitos não desfrutam, porque medo. Pastor, eu tenho medo de dar esse passo de fé. Pastor, eu tenho medo de entrar nessa dimensão de confiança. Pastor, eu tenho medo de entrar nesse nível de entrega. E muitas das vezes, esse medo é onde paralisa, porque Deus precisa que você se entregue ainda mais, que você caminhe ainda mais, que você realmente possa se doar muito mais à direção que Ele tem te dado. Entretanto, o medo tem te paralisado. Qual é o antagonismo do medo? É a coragem. A palavra diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Portanto, se Ele não tem nos dado um espírito de covardia, Ele tem colocado em nós um espírito de coragem, um espírito que vai avançar. Então, deixa eu te falar, meu irmão, não deixe que o medo impeça de você viver o extraordinário. O extraordinário, para que você possa acessá-lo, você precisa de fé, precisa de perseverança e precisa de coragem, porque alguns passos de fé, alguns passos de perseverança só se darão se você tiver coragem. E deixa eu te falar, a coragem é algo que faz com que você viva o que você nunca viveu. Você romper barreiras que você nunca rompeu. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O que a gente pode temer? Não há nada que precisemos temer, porque o Deus da fortaleza, o Deus do refúgio é conosco. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não deixe que o medo impeça de você viver o extraordinário. Avance, prossiga, avance para aquilo que Deus tem te dado. Porque deixa eu te falar, o medo, sabe o que ele faz conosco? O medo nos apresenta Golias como sendo o algoz da nossa vida. Golias como sendo apenas aquele que vai nos matar, quando Golias é a oportunidade de Deus te levantar em meio a circunstâncias adversas. Golias, por todo o povo, era olhado como um inimigo,
Davi olhou para Golias como uma oportunidade de ser levantado por Deus. Então, os Golias que têm se levantado, eu profetizo que você será realmente revestido por um espírito de coragem vindo de Deus, para que você possa olhar o Golias e falar: Golias, é a oportunidade de eu viver o meu extraordinário. Então, não deixe que Golias seja apenas um inimigo, mas que ele seja a oportunidade. E não veja, o medo faz com que nós enxerguemos Canaã como uma possibilidade e não como uma promessa. Então eu encerro dizendo para você o seguinte: Golias é a sua oportunidade e Canaã não é uma possibilidade, mas é a tua promessa de você viver o extraordinário. Te aguardo na próxima semana, corajoso. Te aguardo na próxima semana, muito corajosa.